Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que o Senhor venha habitar no seu lar hoje. Que você venha estudar com bastante fervor a palavra do Senhor. Bom dia, Aninha. Bom dia, Juju. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você aqui conosco mais esse dia, para nós cultuarmos e louvarmos ao nosso Deus. E hoje eu estou muito feliz, Juju. Sabe por quê? Por quê, Aninha? Porque a gente está prestes para ir para o campo. Você não está feliz, não? Muito. Então, a gente está quase indo para o campo. Nós estamos indo para o nosso estágio. Eu estou muito feliz por isso. E eu convido você que está em casa e nós aqui também na igreja para nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor neste momento para começarmos o nosso culto. Senhor nosso Deus e bendito Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, e o Teu nome unicamente por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, aos Teus pés. Que grande privilégio, ó Pai, nós estarmos aqui. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu, muito obrigado pela vida dos nossos queridos que estão lá em casa, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los nesse dia, Senhor, e que ao cultuarmos juntos o Teu nome, nós possamos sair daqui cheios de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que aceite, ó Pai, esses louvores, essa adoração e esse estudo que nós ofertamos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aninha, temos um momento em oração também agora. Sim. Mas é oração cantada. É falar sobre a obediência, que é muito melhor do que sacrificar. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 284. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei
Amém. Que nós possamos realmente obedecer de todo o coração e confiar que Jesus pode nos dar poder para nós obedecermos. E, neste momento, nós iremos recitar o nosso versinho, que está lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 8. É um versinho bem pequenininho, né? No instante a gente decora. E se junte você a nós para nós recitarmos neste momento. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. Amém. Fique agora com o estudo, que a palavra de Deus venha encher o seu coração. Não fique só para você, passe para outras pessoas também. Até a próxima. E até a próxima. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, você que está em casa. Que oportunidade o céu nos deu de mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor e assim termos o nosso coração aquecido pela verdade de Deus, né? Como é bom termos essa oportunidade, esse privilégio, né? De termos essa luz, essa verdade brilhando em nossas vidas. E para hoje, o nosso guia nos orientou a estudar o quê? Salmos 42, né? Até o 44. E nós também estivemos continuando lendo Lucas 15, né? Lemos a parábola hoje do filho pródigo, acompanhado com o capítulo 16 do Parábola de Jesus, a reabilitação do homem. Olha que legal! O título já nos inspira uma boa história, né? E para nós meditarmos um pouquinho nos salmos que nós lemos hoje, o Salmo 42, por exemplo, é um salmo muito lindo, né? Eu acredito que todo mundo aqui deva conhecer esse salmo, né? Tem até uma música dele, né? O pessoal faz música dos salmos, que eram músicas também, né? Mas agora a gente não conhece os ritmos, né? A melodia. E então muitas pessoas pegam os salmos e fazem hinos, e isso é muito legal. E esse Salmo 42 fala de um pedido do salmista. Olha que interessante. O salmista provavelmente estava passando por uma situação muito ruim, onde ele não podia ter acesso ao templo de Deus. E naquela época, estar no templo de Deus era algo muito importante para o povo do Senhor. Era algo muito importante. E quando eles eram privados dessa bênção, para eles isso era uma angústia no coração. Bem diferente do que é hoje, né? E então ele inicia esse salmo dizendo assim: nossa, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Deus. E quando eu li esse salmo, é impossível você não se questionar, quando você lê algo desse nível, dessa necessidade de Deus, perguntar a si mesmo: Senhor, será que eu sinto essa mesma necessidade? Será que quando eu vou à igreja, eu tenho esse mesmo anelo no meu coração de dizer: Senhor, como eu quero te encontrar nesse templo, como eu quero ser cheio da sua presença? Será que esse anelo pulsa no nosso coração? Quando você aí de casa, pela madrugada, abre lá no YouTube, acessa os vídeos, no seu coração existe esse anelo, esse desejo de buscar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento? E quando você lê esse salmo, você vê que o salmista tinha esse anelo. Olha o verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Gente, que triste é fazer um paralelo com os dias de hoje. Às vezes você tem que ficar apelando, né, para o irmão ir para a igreja, tem que ficar apelando para os filhos abrirem a Bíblia, apelando. E o salmista tinha prazer de estar na presença do Senhor e ele anelava isso e ele pedia isso. E aí, interessante, é o verso 5. É como se ele confortasse a alma dele. Olha, ele diz assim, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face.
Olha isso, ele fala, não, calma, calma coração, eu confio no Senhor, e esse momento ruim vai passar, e um dia então eu estarei na presença do Senhor novamente, e então poderei louvá-lo pela sua salvação. E o Salmo 43 é uma continuação desse pedido do salmista, né? Livra-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu quero estar na sua presença. E o último salmo que nós lemos hoje, o Salmo 44, aqui o salmista, ele vai relembrar dos feitos de Deus. Ele começa dizendo, Senhor, olha a miséria que nós estamos passando, olha a dificuldade, mas Senhor, lembra os feitos que o Senhor fez no passado. Ele diz, olha, não foi pela espada, o verso 3, não foi pela espada que eles conquistaram a terra, nem pelo seu próprio braço os salvou, mas a tua destra, o teu braço e a tua luz, a luz da tua face. É por isso que eles alcançaram os feitos que eles conseguiram, era porque o Senhor lutava por eles. Interessante isso, né? Às vezes a gente cai na besteira de achar que a gente consegue alguma coisa pela nossa força, pelo nosso braço. Não, mas é porque eu trabalho. Não, mas é porque... Se Deus não te desse a vida, se Deus não te desse sabedoria para fazer o que você precisa fazer, se Deus não te desse força, o que seria de você? Costumo dizer que a nossa força não passa além de um prato de comida. Fica 2 dias sem comer, você já fica meio mole. Uma semana sem comer, aí você pronto. Tem gente que passa 2 refeições, né, Léo? Aí já fica desmaiando pelo caminho. Então, qual é a nossa força mesmo? Nós não temos força nenhuma. Tudo que você tem, tudo que você conquistou foi pelo poder, pela bondade e a misericórdia do Senhor. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. E aqui, o verso 5, ele diz assim, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Então, nós finalizamos essa parte dos Salmos e eu deixei de ler um verso que eu achei muito importante, porque nós vamos fazer um paralelo entre ele e a parábola que nós vamos estudar hoje, que é o verso 7 do Salmo 42. Quando nós estivermos analisando a parábola, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse verso. E lá no capítulo 15 de Lucas, que fala sobre a parábola do filho pródigo, olha que interessante. Jesus primeiro fala a parábola da ovelha perdida, não foi isso? Depois ele fala a parábola da dracma perdida. Todos estão perdidos, não é isso? Agora, a parábola do filho pródigo. Que interessante. Ele lança essas 3 parábolas com um objetivo muito interessante. Sabe qual era? Não era mostrar o quanto a ovelha estava perdida e a profunda miséria que aquele filho entrou ao sair da casa do pai. Não era esse o objetivo da parábola. O objetivo da parábola era revelar o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é gracioso, era para revelar o caráter do Pai. Como é que Deus age com aquele que erra? Como é que Deus age com a única ovelha que se perdeu? Com a dracma que foi perdida, com o filho que se aborreceu do pai e saiu de casa. Como é que Deus age? E ele mostra essa ação para que nós nos tornemos o quê? Imitadores desta ação. Olha como é que eu sou, como é que eu ajo, você tem que fazer igual. E aqui na parábola do filho pródigo, ele diz que o pai tinha 2 filhos, não era isso? Ele tinha 2 filhos e o mais moço disse o que para ele? Pai, eu quero tudo que é meu de direito. Direito de quê mesmo? Quero tudo que é meu de direito. O pai nem tinha morrido, né? Nem estava perto de morrer também. Quero tudo que é meu de direito porque eu estou cansado. Do que ele estava cansado? O livro Parábolas de Jesus falou do que ele estava cansado. Vocês não sabem do que ele estava cansado? Das regras. Estava cansado das regras. Nossa, Lucas, você falou a palavra certa. Ele estava cansado das regras, da disciplina, do não do pai, que o pai dizia, não é assim, meu filho, faça assim, meu filho, olha, isso aqui vai te prejudicar, e ele achava aquilo muito chato, que meu pai fica no meu pé, me irritando, me chateando, diz que ele estava cansado das restrições da casa, olha isso, ele queria liberdade, ele achava que o pai dele era
como dizem os mais adolescentes de agora, né? Muito antiquado, muito velho, né? Cansado, eu quero minha liberdade, o Senhor fica me reprimindo, eu quero seguir o que o meu coração me diz. E aí ele estava querendo sair de perto do pai, porque ele achava o pai um chato. A realidade é que esse filho tinha uma visão errada do pai. Ele não entendia o que era o amor verdadeiro. E muitos de nós não entendemos. Nós não entendemos o que realmente significa amar alguém. E ele achava que aquilo que o pai tinha não era amor, era chateação, era chatice do pai. E ele queria estar bem longe, mas bem longe do pai, onde ele pudesse viver a vida dele tranquilo, a consciência livre, fazendo o que quisesse, aproveitando tudo que vinha no coração dele. E olha que interessante a gente observar, uma visão errada de uma situação faz a gente tomar a decisão errada. Ele tinha uma visão errada do pai, uma visão errada das regras, uma visão errada da vida que o pai estava concedendo a ele. Ele disse, estou cansado disso, quero ver outra vida. Uma visão errada faz você tomar uma decisão errada. E ele saiu, não foi? E o pai negou a herança que por direito era dele? Não negou. Disse, toma o seu dinheiro e vai-se embora. E ele foi. Engraçado, você não vê o pai apelando, dizendo, não vá, meu filho. A parábola não mostra isso, não é interessante? Não mostra o pai dizendo, meu filho, não vá, chorando. O pai sofre, mas não vê um pai se lançando aos pés do filho, dizendo, fica, pelo amor de Deus, fica. Não, o pai deixou, vá, meu filho. Ele não permitiu que o menino fizesse tudo que quisesse. Exatamente, porque ele podia dizer, não, meu filho, fica aqui, você faz do jeito que você quiser, eu vou tirar as regras, aí você fica... Não, o pai não desceu do nível. Não, o nível é esse, você não quer ficar? Então pode ir. Vá lá que você precisa aprender algumas coisas. E o filho foi, pegou todo o dinheiro e foi-se embora. E aí ele disse que ele foi para uma terra bem longe. Olha o quanto ele queria estar distante do pai, né? E sabe o que eu achei uma frase aqui no Parábola de Jesus muito forte? Diz assim, ó, o parágrafo que começa assim, ó, que quadro. Eu achei isso muito forte, olha isso. Que quadro nos é apresentado da condição do pecador. Embora envolto pelas bênçãos do amor de Deus, não há nada que o pecador, inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, mais deseje do que a separação de Deus. Você tem noção do que é isso, ler uma frase dessa? A pessoa que está disposta a fazer o que ela quer, a seguir a sua própria inclinação, ela quer estar mesmo, bem distante daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem o certo, não quer ligação. Por quê? Porque é uma acusação diante dele. É uma acusação, ele quer ficar bem longe mesmo. E era isso que o filho queria. Então ele foi para uma terra bem longe, e lá com os amigos dele ele começou a farrar, não foi? Começou a curtir a vida do jeito que ele achava que devia ser, do jeito que ele queria. E sabe uma coisa interessante? A parábola de Jesus trouxe essa frase, ó, diz que os tesouros de sua varonilidade foram esbanjados. Sabe o que eu fiquei pensando? A vida toda, o pai desse menino investiu nele, educou ele da melhor maneira, encheu ele de amor, deu tudo o que ele precisava para ele crescer, ensinou ele a estudar, a ler, a fazer tudo, tornou ele um homem. Agora ele pega tudo isso que o pai fez por ele e gasta nos prazeres, e queima tudo isso. Você sabe o que é isso? Uma educação todinha sendo jogada no lixo. Foi isso que esse filho fez quando ele saiu de casa. Não foi só esbanjar o dinheiro do pai. O dinheiro, o pai recuperava. Mas a educação que o pai investiu na vida desse menino, o quanto o pai lutou por ele, isso tudo foi esbanjado e perdido. Porque o que o Parábola de Jesus traz, no parágrafo que começa, os preciosos anos de vida e a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Diz que ele ficou com a natureza moral atrofiada, a vontade enfraquecida e indigna de confiança. Quando ele estava lá brincando, se divertindo, rindo, mal sabia ele da sombra que havia caído no lar do pai. O pai sofreu
sofria pela ausência do filho. Mas ele não estava nem aí, ele estava se divertindo. Mas quando veio a miséria, que situação foi daquele rapaz? O Salmo 42, verso 7, traz uma informação muito importante. Diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Olha isso, um pecado chama outro pecado, até você ver que você está numa bola de neve afundado lá no fundo do poço. E foi essa a situação desse rapaz. E você sabe que essa é a situação de todo aquele que quiser viver para o eu. Foi isso que o parábola de Jesus trouxe, ó. O parágrafo que inicia aqui, ó. Qualquer que seja a aparência, na página 200. Qualquer que seja a aparência, porque às vezes a pessoa parece estar muito feliz, né? Olha como ela é feliz fazendo o que ela quer. Toda a vida centralizada no eu está arruinada. Isso é uma afirmação, está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus dissipa seus bens, desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma e trabalha para a sua eterna coisa forte. Está trabalhando para quê? Para a sua eterna perdição. Todos os que querem viver fazendo a sua própria vontade trabalham para a sua perdição. Um homem que se aliena de Deus para servir a si mesmo é escravo de quem? É escravo de Mamon. Não existem 3 lados, existem 2. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. A mente que Deus criou para a companhia de anjos degradou-se no serviço do que é terreno e animal. Este é o fim a quem tende quem serve o próprio eu. Esse é o fim de todo aquele que decide viver para o próprio eu. Quando você decide viver para o próprio eu, você se torna escravo de Mamon. Aquele filho, quando saiu de casa, bem alegre, feliz, achando que ia fazer a vida dele funcionar, ele mal sabia que ele se tornaria um escravo comendo o quê? Lavagem. E eu fiquei pensando, que situação desse rapaz? Como é que você senta no meio de porcos e tem vontade de comer o que eles estão comendo? A profunda miséria, eu entendo que Jesus, ele é muito sábio. Porque o que ele quis mostrar? Olha a profunda miséria que o pecado nos leva. Porque aquele menino que era muito bem cuidado na casa de seu pai, tinha tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. Agora ele se encontra cuidando de porcos, o que era um terror para os judeus, não é isso? Imagina cuidar de porcos, escravo, e agora querendo comer a comida dos porcos. Imagina ele disputando ali com os porcos para comer a comida deles. Esse é o quadro do nosso mundo. Essa é a miséria do nosso mundo. Como o salmista disse, completamente distanciado de Deus. Pensava em liberdade, mas se tornou o quê? Escravo. Mas uma coisa interessante aconteceu. Diz que enquanto ele estava lá, em meio aos porcos, diz que ele caiu em si. O texto é interessante, ó, o verso 17. Diz que ele caindo em si, pensou, o que eu estou fazendo aqui? Lembrou do amor do pai. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu sou um filho amado e agora eu estou aqui como escravo, comendo lavagem de porco? Que nada, eu vou voltar para casa. E sabe o que é lindo? O parábola de Jesus diz que o filho pródigo, na página 202, o parágrafo que começa, o amor de Deus anela sempre aquele que se afastou e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. O filho pródigo, em sua miséria, voltou a si. Agora, o que fez ele voltar a si? Isso é muito importante, porque pensa só, quando alguém decide viver fazendo a sua vontade, decide sair da igreja, decide não querer mais viver com Deus, quando alguém faz esse tipo de ação, ela está iludida pelo poder de Satanás. Ela está numa ilusão. Ela está achando que vai ter uma vida melhor,
que agora ela vai ser livre, que agora ela vai ter paz, que agora ela não vai ter mais nenhuma chateação. Ela está encantada pelo poder de Satanás. O que faz alguém voltar a si? O poder ilusório que Satanás sobre ele exercia foi quebrado, mas foi quebrado pelo quê? Viu que o sofrimento era a consequência de sua própria loucura e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Miserável como era, o pródigo achou esperança na convicção de quê? Do amor do pai. Foi isso que quebrou o poder ilusório de Satanás. A certeza do amor do pai. Ele tinha certeza que o pai o amava. Disse: mas rapaz, está fazendo o que aqui? Eu tenho um pai que me ama, eu vou embora. Até os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Não, eu vou embora. Era aquele amor que o estava impelindo para o lar. Assim, a certeza do amor de Deus é o que move o pecador a voltar para ele. E aí ele pensa num discurso, né? Quando eu chegar lá, vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me dá só um espaço na tua casa como servo. Pensa só, saiu como filho e agora queria voltar como servo. Nem que seja como servo, nem que seja para lavar o chão, mas me deixa voltar. Me deixa voltar, pai, para tua casa. Como eu quero de novo estar aí com o Senhor. E lá vai aquele menino. Saiu de cavalo, rico, bem vestido, cheirosinho, não foi? Como é que ele volta? O amor superou as regras. O amor superou as regras. Olha que coisa interessante. Esse filho volta andando, caminho todinho, os pés doloridos, a roupa toda rasgada, fedido. Mas eu acho que o pior não era isso. O pior é o que ele tinha perdido da sua dignidade. A vontade enfraquecida, distante de Deus. Pensa nisso. A perda espiritual e moral foi maior do que a física. O quanto ele tinha perdido disso. Mas ele está voltando. E sabe, a descrição que se faz do pai que espera o filho voltar é de quebrar o coração. É uma coisa muito linda pensar que Deus age dessa maneira com a gente. Olha só, o parágrafo que diz: o jovem alegre e despreocupado. Página 203, o jovem alegre e despreocupado, quando abandonou a mansão paterna, olha isso, a mansão paterna, pouco imaginou a dor e saudade deixadas no coração do pai, estava nem aí. Quando dançava e folgava com os companheiros devassos, pouco meditava na sombra que caíra sobre a casa paterna. E agora, enquanto percorre o caminho de volta, com cansados e doloridos passos, não sabe que alguém aguarda a sua volta. Mas quando ainda estava longe, o pai distingue vulto. O amor tem bons olhos. Nem o definhamento causado pelos anos de pecado pode ocultar o filho aos olhos do pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço num abraço terno e amoroso. E sabe uma coisa que eu achei muito linda da atitude do pai? O pai não deixa que os olhos desdenhosos vejam a miséria de seu filho. Diz que quando ele vê o filho de longe, ele fala: é meu filho que está vindo, é ele que está voltando. Diz que corre para abraçar o filho e já manda trazer uma capa para proteger a nudez do filho. O amor nunca expõe. O amor nunca expõe. Pelo contrário, protege. E sabe o quanto a gente tem que aprender disso? Quantas e quantas vezes nós, com um coração duro, nós expomos as pessoas em seus pecados, em suas falhas, em suas fraquezas. Quantas vezes nós temos prazer de expor os nossos irmãos quando erram? Mas fulano e ciclano, por quê? O amor tem bons olhos, o amor não expõe. Pelo contrário, ele pega uma capa e faz o quê? Protege o filho, e aí o filho começa a dizer: pai, mas eu pequei. E ele: fica quieto, menino. Fica quieto, traga um anel, traga as melhores roupas. E é impossível ler esse relato e não pensar: isso é graça. Isso é graça.
Qual era o merecimento que esse filho tinha de receber ainda o amor do pai? Qual era o direito dele chegar na casa do pai e ser ainda achado como a posição da qual ele saiu? Filho, meu filho, você voltou. Vamos fazer uma festa. Olha que legal, escola de profetas aí, ó. Vamos fazer comida, vamos festejar. Você voltou, meu filho. Mas, pai, eu quero ser só um... Não, que servo. Você vai ser meu filho, você é meu filho. Que lindo. Foi assim que Deus fez com a gente. Foi assim que Deus agiu para comigo, quando me achou na minha miséria. E aí faz aquele banquete, aquela comemoração, o filho voltou, agora não está mais fedido, né? O amor do pai restaura tudo. E agora, não, Senhor, não, pai, eu vou cumprir todas as regras. E agora está muito feliz, porque entendeu, entrou na visão correta. Reconheceu. Conheceu a miséria, o sofrimento e agora sabe o quanto é bom. Às vezes a gente não dá valor que a gente tem nas mãos. A gente não dá valor. Ele era cercado das bênçãos do pai, do amor, de tudo, do conforto, de tudo que ele precisava, mas não reconhecia. Não reconhecia. E aí, quando ele experimenta o sofrimento, agora ele não enxerga o pai mais como rude, chato, severo. Não, agora ele enxerga o pai de outra maneira. Ele consegue enxergar o quanto o pai o ama e o quer. E o quanto o pai é misericordioso, o quanto o pai é bom demais. Essa parábola podia acabar aqui? Não podia? Ia ficar tão linda essa parábola. Mas existia uma outra parte que precisava também de ajuste. E essa era do filho que ficou. O filho que ficou, que trabalhou, que deu duro, que estava lá cumprindo as regras. Isso. Ele estava lá. Só que quando ele chega do trabalho, passou o dia trabalhando, estava cansado, não é isso? Quando ele chega em casa, escuta aquela festa toda. Não teve festa, ninguém me convidou. Eu estava trabalhando duro e o pessoal estava festando. O que estava acontecendo? Aí chama um criado. Ele, vem cá, o que está acontecendo aí? Ele fala, isso foi teu irmão que voltou. Ele voltou e seu pai fez uma festona. E agora está todo mundo feliz. Ele, quê? Como é que é? Eu queria fazer igual a Rebeca. Cadê a Rebeca? Sumiu. Como é que é, né, Rebeca? Que história é essa? Aí ele fica muito bravo. Nossa, fica muito chateado. E o pai tem que sair da festa para conversar com ele. E sabe o que eu acho lindo? O pai tem graça tanto para um como para outro. Você sabe que tanto quanto o que saiu como o que ficou, ambos precisam de graça. Porque ambos estiveram errados morando dentro da casa do pai. Um se cansou e falou, vamos embora. Outro ficou, mas ele ainda também tinha uma visão errada do pai. Ele tinha uma visão errada do que ele fazia para o pai. Porque ele não agia e nem se sentia como filho, se sentia como um trabalhador, um servo. Aí o pai tem que sair lá da festa e diz com toda a brandura, meu filho, o que está acontecendo? Fala, esse teu filho aí, esse teu filho, não chama nem de irmão, vai, gasta tudo que é nosso, e aí volta e o senhor ainda faz uma festa. E quantos anos eu trabalho para ti, o senhor nunca me deu nem um carneirinho para matar para mim? Meu filho, mas tu não sabe que tudo que é meu é teu? Você precisa de um carneirinho, de um cordeirinho? Não precisa, meu filho, tudo que é meu é teu, as minhas bênçãos são todas tuas. Você tem que ficar feliz porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Como é que a gente fica longe do pai? Morto. Às vezes você não saiu da igreja, mas às vezes está dentro da igreja morto. Porque o filho que ficou morou com o pai a vida toda, mas estava morto também. Estava morto, distante do pai, morto. O que ele fruía das bênçãos e do amor do pai? E sabe, eu destaquei as características que o livro trouxe sobre esse filho. Diz que ele era de um espírito mesquinho, possuía amor próprio, dureza de coração, ingrato, ciumento, invejoso. Era isso que tinha no coração desse filho. Ele precisava de graça, tanto quanto o que saiu.
A justiça própria conduz os homens não somente a representar Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. Você que permanece fazendo o trabalho de Deus e acha que é merecedor por causa disso, não, eu mereço. Isso tudo que o Senhor está me dando, comida, casa, eu mereço, eu trabalho. Era essa a posição do filho mais velho. Eu mereço. Ele não reconhecia que o pai dava as bênçãos porque o amava, mas porque ele merecia, ele era digno, ele era um trabalhador, ele fazia tudo certo, cumpria todas as regras. Então o Senhor tem que me dar isso mesmo. Se achava merecedor. E como isso é ruim. Como isso é ruim. E aí fica a pergunta. Quem você é nessa história toda? Talvez você que está em casa, que esteja me ouvindo, você seja o filho que se distanciou. Talvez você esteja distante, tenha saído da casa do pai. Nós temos um recado para você. Está na hora de você voltar? Está na hora de você cair em si, como caiu aquele filho. E dizer, Senhor, está na hora de voltar para a tua casa. Está na hora de voltar para os braços do pai. A mesma figura do pai que espera, angustiado, sofrendo, é a figura de Deus. Esperando o momento em que você vai tomar a decisão. Não é a história de quando Deus tocar no meu coração, Ele toca a todo momento. É você que tem que tomar a decisão de voltar. É você que tem que cair em si e dizer, Senhor, eu vou voltar, nem que seja para lavar o chão, ser servo teu, mas eu quero voltar. Mas talvez você seja aquele que não saiu, mas se sinta como esse filho mais velho. Talvez dentro do seu coração haja dureza. Talvez dentro do seu coração haja justiça própria. E a mensagem que nós temos para você é, você também precisa voltar. Você também precisa voltar para os braços do Pai. E eu quero finalizar lendo o último parágrafo do Parábolas de Jesus. Porque diz assim, ó. Verdade é que você professa ser filho de Deus. Porém, se essa declaração for verdade, é teu irmão que estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se. Ele se acha ligado a você pelos vínculos mais íntimos, porque Deus o reconhece como filho. Negue seu parentesco com ele e mostrará que você é apenas jornaleiro na casa paterna, não filho da família de Deus. A maneira como nós tratamos os que erram mostra muito de como nós nos relacionamos com Deus. Se você se posiciona como esse filho mais velho, dizendo esse teu filho e não o reconhecendo como o seu irmão, você não faz parte da família de Deus, você não é um filho, você é apenas um servo, é apenas um jornaleiro. Embora não se associe a recepção ao pródigo, a alegria prosseguirá. O restaurado tomará seu lugar ao lado do Pai e em sua obra. Aquele a quem muito se perdoou, ama também muito. Você, porém, estará fora nas trevas, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. A festa não parou, porque aquele filho ficou chateado. A festa continuou. Ele poderia participar da festa? Poderia. Mas o que havia dentro do coração dele impedia. Que o nosso coração, como diz a Rebeca, esteja limpinho. Que o nosso coração esteja limpinho. E que nós tenhamos a atitude certa para com quem erra. De misericórdia, de compaixão. Assim como Deus teve para contigo, teve para comigo. Que não sejamos nem o filho pródigo e nem o filho mais velho. Que sejamos o filho que entenda a visão correta, que veja Deus da maneira certa, como um pai que ama, que luta, que quer nos ajudar e que quer sempre o melhor para os seus filhos. Nosso amado Deus e nosso Pai, como é bom realmente te chamar de Pai e realmente se sentir fazendo parte de uma família celestial. Senhor, não nos permita ter a posição desse filho mais velho. Nós não queremos, Senhor, ter dureza dentro do nosso coração. Não queremos, Senhor Deus, ter dentro do nosso coração egoísmo, ciúmes, contendas. Não, Senhor. Que haja dentro de nós misericórdia, amor, graça, bondade, tudo aquilo que o Senhor tem dentro do seu coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a não termos a posição do filho mais novo,
de sair, de se rebelar e de dizer não ao teu amor. Ajuda-nos a permanecer com a visão correta, ajuda-nos a permanecer com o nosso coração limpinho diante da tua face. Que o teu amor reverbere em nosso coração e assim, Senhor, nós possamos representá-lo da maneira correta para as pessoas. Pedimos a tua bênção no dia de hoje e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Isso em nome de Jesus nós oramos. Amém.